Meus caros irmãos, iniciemos mais um tríduo pascal com a felicidade na plenitude e a graça de Deus, nosso Pai. Iniciemos. Oremos. Vamos fazer a bênção do fogo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa que o nosso Senhor Jesus Cristo passou a noite na vida, a igreja convida seus filhos dispersos todas as terras, renunciar à vigília, à oração e comemoramos a Páscoa ouvindo a sua palavra. Celebramos seu ministério, por ter firme a esperança a participar do seu triunfo sobre a morte e da vida de Cristo. Oremos a Deus que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creram clarão da luz, santificai este povo e concedei que a festa da Páscoa acenda tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. O sacerdote prepara o sírio pascal. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega, a Ele o tempo, a Ele a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Pelas suas santas chagas gloriosas, que o Cristo Senhor nos protege e nos guarde. Amém. A luz de Cristo ressuscita, esplendecente, dissipe as trevas do nosso coração. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Vamos todos agora, nesse exato momento, voltar para a caverna. Todos vão entrando devagarzinho. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Essa luz de Cristo, demos graças a Deus.
mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciado. A alegria também a terra amiga, quem em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se as trevas antigas, ao sol do eterno que brilha e se aquece. Que a mãe igreja alegre-se igualmente, erguem nas velas do fogo novo, escute transbordante de repente o aleluia cantado pelo povo. E vós que estáis aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações assim unidos, invocamos, ó Deus onipotente, Ele que por seus dons nada reclama, quis entre os seus levitas encontrastes, para cantar a glória desta chama de luz, um raio transparente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom, justo cantar ao Pai todo o coração, celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornando nós um povo no Adão. Foi Ele que apagou do outra culpa, quando por nós a morte entregou para apagar o antigo documento na cruz. Todo o seu sangue derramou. Pois agora a Páscoa festa, que real um cordeiro se imolou, marcando as nossas portas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é o Senhor, a noite em que do Egito retiraste o filho de Israel, e transbordando o mar vermelho, pé enxuto, uma terra onde correm leite e mel. Ó noite de alegria, verdadeira, que prostra ao faraó, que une o novo céu e a terra, pondo as trevas humanas à luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende o sacrifício de louvor ao Pai Santo, fogo novo não perde, divide-se seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz, eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O cílio que acende as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar, nutre a luz das estrelas cintilantes, quando o dia despontar. Que
voltará o sol triunfar. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado a solene vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus e vejamos como Ele salvou outrora do seu povo nestes últimos tempos e enviou o seu Filho como Redentor. Peçamos, nosso Deus, que leve a plenitude da salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou sua terra e a terra estava deserta e vazia. Das trevas cobriu a face do abismo do Espírito de Deus, paraiva sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E a luz de Deus chamou o dia, e as trevas chamou a noite. Houve uma tarde de manhã, primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam abaixo da terra e que estavam em cima conforme o vento. Assim fez. O firmamento de Deus chamou o céu. E houve uma tarde e manhã. Deus um dia disse, juntem-se as águas que estão abaixo do céu num só lugar, e pareça ao solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou de terra, e ao juntamente das águas do mar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize a minha alma ao Senhor, o meu Deus, meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vós revestis, e de luz vós envolveis com meu enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse a Abraão. Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amais e dirigiste à terra de Morais, e falecer ali.
e holocausto sobre a monte que eu indicar. Abraão levantou-se cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, o filho Isaque, e depois de ter rachado a lenha para colocar no holocausto, pôs-se ao caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar, e disse então aos seus servos: esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos lá, e depois adoraremos a Deus e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha e colocou o holocausto após as costas ao filho Isaque, enquanto ele levava ao fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: meu pai, o que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: temos o fogo e a lenha, mas aonde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminho. Chegando no lugar indicado, Deus Abraão ergueu-se o altar e colocou a lenha. Acima da lenha amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. Eis que o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo lhe disse: não estende as mãos contra o teu filho, e não faças-lhes mal algum. Agora temes a Deus, pois não recusastes o filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres, e buscá-lo e ofereceu em holocausto ao seu filho. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Seguro em vossas mãos. Tenho sempre, ó Senhor, antes meus olhos, pois meu Deus ao meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugi. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugi. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugi. Leitura do profeta Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: filhos do homem, de casa de Israel, estávamos morando na terra, e mancharam com conduta suas nações. E então derramei sobre eles a minha ira, por causa do meu sangue derramam pais os ídolos a quais chamaram. Eu o dispersei entre as nações, e eles foram espalhados pelos países, e julgarei de acordo com as condutas das suas nações. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de Deus.
entre gritos, louvores e alegria, a multidão jubilosa tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo vosso Filho espalhaste sobre a terra, e dignados pelo seu santíssimo amor, a sua vida gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A igreja reunida celebra com os clamores da glória de Deus em seus clamores. Gloria in excelsis Deum.
Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite com a glória da ressurreição do Senhor, despertai a vossa igreja o Espírito filial, para que, inteiramente renovados, nós vos sirvamos de todo o coração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será ignorais dos dons dos batizados de Jesus Cristo na sua morte, e fomos batizados pelo batismo na sua sepultura com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vemos a vida nova, pois fomos o certo de modo identificado Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua. Seremos semelhantes a ele também pela ressurreição? Sabemos que o vosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, da maneira não mais servimos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo e cremos que também viveremos com ele, sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, mas a morte já não pode sobre ele. Porque ele morreu para o pecado, e uma vez por todas, aquele que vive para Deus, vive. Assim, também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. do Senhor, para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e de repente houve um grande temor na terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo do Senhor disse à mulher: não tenhas medo, se procura Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, que vai à vossa frente para Galileia, lá vós o vereis. E que tenho dizer-vos, as mulheres partiram depressa do sepulcro, e estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente Jesus foi encontrado com ela e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e mostraram-se diante de Jesus, abençoando, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos, e dirijam-se para a Galileia, lá eles me verão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, neste dia de hoje em que celebramos a glória do Cristo ressuscitado dos mortos, vemos o quão ele está presente diante de nós. Cristo vence a morte. A igreja hoje celebra o ministério central da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E sem isto não existe salvação dos pecados, que existe sacramentos, e não existe igreja sem os sacramentos. A belíssima liturgia de hoje nos apresenta a história da salvação, com todos os seus altos e baixos. Criação, pecado original, aliança feita por Deus, rompidas pelo homem, travessia do Mar Vermelho, e etc. Também o homem que estava na travessia do Mar Vermelho, como tendo um sentido aos olhos de Deus, nada foi desprezado. Quando olhamos para a nossa própria vida, muitas vezes ficamos sem entender como Deus pode estar ausente em qualquer momento da nossa vida. Ele pode
tolerar tal situação? Ou porque permitiu que isto e aquilo acontecesse? A solene celebração da ressurreição de Cristo afirma enfaticamente que Deus supera e muito as nossas capacidades. Ao ressurgir dos mortos, Ele acende uma chama viva em nossos corações. Tais chamas que abrem os nossos clamores e cantemos ao Senhor. E Deus se faz presente no nosso meio diante de poucas coisas. Por isso, meus irmãos, Cristo, vinde aos nossos encontros, ao nosso socorro, e fazei-nos severamente filhos do Senhor. Louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse exato momento vamos fazer o batismo do Círio Pascal. Ó Deus, aos sinais visíveis ao sacramento e realizai nossas maravilhas. Nós vos pedimos, ó Pai, ao vosso Filho a esperança sobre toda esta água, forçando o Espírito Santo, em todo pelo batismo que foram sepultados à morte de Cristo ressuscitado, com ela para a vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Fonte do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Amém. Aí te esqueci. Nós vamos refazer nossas promessas sacerdotais, nossas promessas batismais. Para viver a liberdade dos vossos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio. Para viver como irmãos e irmãs reunidos, renunciais a tudo que vós possa unir do pecado que não domine sobre vós, renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, ao autor principal do pecado, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio.
Credo em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que nascido da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou os mortos, subiu ao céu. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. Deus Todo-Poderoso, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos fizeste nascer pela água do Espírito Santo, nos concedeu o perdão de todos os pecados. Guarde-nos em sua graça, a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Nesse momento, vamos fazer o nosso ofertório cantando ao Senhor. Celebremos nossa Páscoa, a pureza, a verdade. Aleluia, aleluia. Celebremos nossa Páscoa, a pureza, a verdade. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Celebremos nossa Páscoa, a pureza, a verdade. Aleluia, aleluia. Celebremos nossa Páscoa, a pureza, a verdade. Aleluia, aleluia. Naquela noite, Jesus, em sua última ceia, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Passamos agora ao nosso canto de comunhão. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar. Deus em da
oremos. Ó Deus, derrama em vós o Espírito de caridade, para que, associados pelos sacramentos pascais, permanecemos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus caros irmãos, depois de celebrarmos o Tríduo Pascal, hoje concluímos, com a graça de Deus, este momento. Então, meus irmãos, amanhã missa às 10 horas. Se acaso não tiver às 10, nós iremos fazer à noite mesmo, ok? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que permanecemos sempre conosco. Agora nós iremos sair em procissão com a dor do ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Senhor ressuscitado, pela Virgem Imaculada, Virgem Maria, abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificados na força do Senhor, ide em paz e o que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.